Africanidades conectadas. Hoje vamos falar de André Rebouças, abolicionista, negro, engenheiro. Eu estava pensando comigo que, na época de estudante, a gente ouvia muito falar no abolicionismo, sobretudo a partir de Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, bacharel em Direito, homem branco, abolicionista. Mas, além dele, existiram outros abolicionistas, inclusive negros. André Rebouças, por exemplo, neto de uma negra livre e de um português, alfaiate. André Rebouças não conheceu a escravidão, ele não passou pela escravidão, mas ele viveu na época da escravidão. Ele foi abolicionista. Ele era amigo de Dom Pedro II. Ele era monarquista. Quando se deu a proclamação da República, ele exilou-se na França, juntamente com a família real, e depois esteve pela África. E justamente da África, ele escrevia para os seus amigos que ficaram no Brasil, para o próprio Joaquim Nabuco e para outros amigos que ficaram aqui. Então, nós vamos falar um pouquinho de André Rebouças a partir dessa obra que eu adquiri agora recentemente, Cartas da África. Cartas da África, registro de correspondência entre 1891 e 1893. André Rebouças. É um trabalho organizado pela historiadora Hebe Matos, da Universidade Federal Fluminense, editado agora em 2022. 2022, a primeira edição. E me chamou a atenção uma carta de André Rebouças falando de uma questão muito presente. Ele me parece um visionário. Lá de 1881, do dia 30 de outubro de 1831, ele, estando na França, falava sobre o abastecimento de água, fazendo um comparativo entre Paris e o Rio de Janeiro. Eu estou pensando que ele já estava, vamos dizer assim, alertando para questões do tempo presente, como abastecimento de água nos grandes centros. Sobretudo agora, em momentos de crises climáticas que tem a mão do homem aí, né? Tem os fenômenos climatológicos, não vamos negar, mas houve um aceleramento dessas crises climáticas pelo excesso de poluição, pelo excesso de desmatamento, pelo excesso das queimadas. André Rebouças está em 1891, poucos anos após a proclamação da República. Ele está em Paris, olhando para Paris e pensando no Brasil, no Rio de Janeiro. Vejamos o que ele diz, abre aspas. Todas as nascentes em torno de Paris ou secaram ou foram aproveitadas em usos urbanos industriais.
É por isso que há mais de 5 anos se fazem projetos para abastecer de água dos lagos da Suíça a formosa capital da França. No Rio de Janeiro, inicial, havia nascentes e cascatas em todas as colinas de Santa Teresa, Laranjeiras, Cacumbi, etc. Sou testemunha do desaparecimento da que descia de Santa Teresa para o Mata Cavalos e que foi cortada e secou pela construção das muralhas e dos aterros da ladeira de Monte Alegre. As nascentes da Carioca vão se firmando e já o bairro de Santa Teresa é abastecido por água de conta do Gabriele. Todos sabem a dependência mútua que há entre águas, floresta e higiene, e que deixados ao abandono e nos elementos da vida e do conforto, é dificílimo, se não quase impossível, restaurá-los ou reproduzi-los. Cumpre, pois, providências desde já para o Rio de Janeiro do futuro, com populações de 2 a 3 milhões de habitantes, exigindo cada 1.000 a 2.000 litros por dia. Não há limites para o consumo de água nas populações de um elevado grau de civilização, as quais exigem águas para banhos cotidianos, para piscinas de natação, para lavanderias públicas, para fontes, repuxos, jardins, pomares, etc. Além dos serviços domésticos e dos trabalhos de pequenas e de grandes indústrias. É, portanto, de urgência necessidade tomar quanto antes as seguintes providências: desapropriar todas as nascentes, cascatas, rápidos e rios encachoeirados de altitude superior a 100 metros. Desapropriar todas as montanhas e florestas em que essas águas tiverem origem. Proibir a construção dos prédios de habitação em todos esses terrenos. Conservar as florestas em regime de tapada ou de floresta colada, sendo absolutamente proibido o corte das árvores vivas e o fabrico de carvão. Construir nas gargantas mais apropriadas barragens para represar as águas no tempo das enchentes e construir grandes açudes, reservatórios e lagos artificiais. Tomar, enfim, todas as providências para conservar, aumentar e criar nascentes d'águas nas melhores condições higiênicas. Cannes, 30 de outubro de 1891. André Rebouças. Então, André Rebouças, olhando para o futuro, olhando para uma questão preemente, o abastecimento de água nos grandes centros. Ele era um visionário? Não. Ele era uma pessoa que observava, como engenheiro, a necessidade de prevenção, a necessidade de ordenamento urbano. André Rebouças, um abolicionista, um monarquista, um engenheiro negro
neto de uma negra livre e de um alfaiate. Construiu grandes obras de engenharias para esse Brasil afora, que muitas vezes os livros didáticos esquecem de dizer. Africanidades Conectadas está aqui para dizer o que muitas vezes nós não aprendemos nos livros didáticos, não aprendemos na escola, mas que é história. É história vista por outro ângulo, a história vista a partir dos africanos na diáspora e dos seus descendentes, sobretudo com relação homem-natureza. Axé, muito axé, africanidades conectadas.